você tem uma Bíblia, você abre a Bíblia no Evangelho de São João. O capítulo é o capítulo 18, o verso é o verso de número 10. Vamos ler. Diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Foi o que falou Jesus para o Pedro, depois desse momento de impulso que ele teve diante de uma situação. Amém? Podemos assentar, irmãos? Hoje eu quero falar com vocês sobre sonho interrompido. E a gente sabe que às vezes os nossos sonhos, eles são interrompidos ao longo da trajetória da busca deles. E sonhar é uma coisa que faz parte de todos nós. Nós somos sonhadores por natureza, né? Você pode perceber que sempre que a gente se pega sozinho, a cabeça da gente está trabalhando e a gente está pensando e sonhando com alguma coisa. Quando eu andava de ônibus, para mim era o melhor momento para sonhar. Eu sentava na minha cadeira enquanto não chegava o ônibus do destino que eu queria. A cabeça ficava trabalhando, pensando um monte de coisa. A gente sempre está pensando. A gente imagina, se fosse assim, se eu fizesse assim, se eu fosse assim, se as coisas acontecessem assim. Interessante que a nossa cabeça trabalha direto. E quando a gente está dormindo, a gente já sonha de outra forma, né? Dizem que o sonho que a gente tem quando dorme é os desejos do inconsciente, né? Freud até falava sobre isso também, sobre por que a gente sonha tanto. E a gente sonha muito, só que a gente nem lembra quando a gente acorda. Mas eu não falo desse sonho, eu falo do outro sonho, do almejar, do se programar, do se projetar, do se imaginar. Quando a gente é criança, então, a gente sonha demais. A gente sonha, e é interessante que nós somos tão envolvidos pelos nossos sonhos quando somos crianças, que a gente se perde, às vezes, num ambiente de sonho, né? Eu me lembro quando eu era menino, eu ficava imaginando, pegava uma tampa de panela e ficava usando aquilo ali como se estivesse dirigindo um carro. Na minha cabeça, eu me transportava para aquilo, parecia que eu estava realmente dirigindo um carro. Você, quando era criança, com certeza que brincava de boneca, as irmãs que estão aqui, imaginava que aquilo era uma criança e sonhava em ser médico, sonhava em ser aquilo, e tudo o sonho faz parte da vida da gente. Quando a gente cresce, eles vão ficando mais lógicos, mais possíveis na vida da gente. E a gente começa a persegui-los, e nem sempre a gente consegue atingir determinados objetivos. A gente, às vezes, tem um sonho interrompido no meio do caminho. E quantas vezes o sonho fica interrompido pelo desânimo da gente, pela falta de acreditarmos em nós mesmos. Às vezes nós estamos achando que estamos sonhando muito alto. E quando a gente começa a sonhar que estamos sonhando muito alto, nós começamos a medir o sonho com a capacidade que nós imaginamos que temos. E quando você faz essa comparação, que você mede as coisas, às vezes você não fica muito animado porque você se sente realmente muito incapaz dos seus próprios sonhos. Você se sente muito aquém daquilo que você está almejando, porque de repente você imagina que a sua cabeça está indo longe demais, além daquilo que você consegue realmente alcançar na avaliação ou na autoavaliação que você faz. Mas quando eu digo que você vai realizar sonhos, os sonhos não se realizam só porque você é capaz, os sonhos se realizam quando você procura ajuda em alguém que a Bíblia diz que é realizador de sonhos. A Bíblia diz que esse alguém é Deus. Um dos salmos fala isso, que ele realiza os desejos do nosso coração. Fala um dos salmos.
Pede para nós nos agradarmos dele, que uma das coisas que é a especialidade dele é pegar esse desejo do coração, esse sonho que você tem, transformar em realidade. Porque a maioria dos sonhos, nem sempre você consegue sozinho. Você precisa de muita motivação para poder persegui-los e, consequentemente, alcançá-los. E ainda por cima, às vezes, no trajeto, você pode perceber que eles estão sendo interrompidos por circunstâncias, por situações que surgem, que podem tirar você totalmente do ânimo de acreditar na possibilidade. Mas pelo que a gente encontra na Bíblia, Deus tem interesse que você realize os seus sonhos, e Ele é capaz de fazer qualquer coisa para que esse sonho se realize. Mas você precisa firmar uma parceria com Deus. Você precisa realmente colocar Deus nos seus sonhos, colocar Deus nos seus projetos, porque a Bíblia deixa bem claro que quando você anda com Ele, que você vive com Ele, ainda que você, na sua avaliação, se ache totalmente aquém daquilo que você está sonhando, mas Deus se torna exatamente o elemento ou alguém na tua vida capaz de criar toda uma situação para tornar realidade os sonhos do teu coração, porque a Bíblia diz isso. Que com a ajuda de Deus é possível você chegar até mesmo aonde você nem imagina que poderia chegar. E às vezes nós estamos precisando dessas motivações. E quando no meio do caminho há interrupções por conta da vida, às vezes a vida vem e interrompe sonhos, coisas que foram sonhadas, porque nós somos seres humanos totalmente vulneráveis e sujeitos exatamente a uma série de situações, e às vezes essas questões são interrompidas. Mas Deus está ali para fazer alguma coisa, para não deixar você esmurecer de fato, mas agir na sua vida para tentar te erguer e te levantar e fazer com que você continue sonhando, e não somente sonhando, acreditando nos seus sonhos. Porque a Bíblia deixa bem claro que sonhos de Deus para você, eles não ficam sempre nos sonhos, eles se tornam realidade. E na medida que se tornam realidade, é comum de todo ser humano voltar a sonhar com outra coisa, porque nós não paramos de sonhar. Quando nós realizamos sonhos, nós já estamos sonhando outras coisas. E assim nós vamos vivendo, assim é a trajetória da nossa vida. E o que eu quero nesta noite é dizer para vocês que Jesus, que Deus, tem muito desejo de fazer com que você está sonhando em parceria com Ele, que chegue o momento de deixar de ser sonho para se tornar uma realidade na sua vida. Amém? A Bíblia diz que Jesus ele estava vivendo os últimos dias da vida dele. Ele já sabia de tudo, ele estava preparando toda uma situação que ele sabia que deveria acontecer. E alguns dias antes ele chamou os discípulos e disse: olha, vocês vendam a bolsa de vocês, o que vocês têm aí, vocês vendam isso e trate de comprar a espada. Vocês precisam comprar a espada, precisam se armar. Vocês precisam comprar uma arma, comprar uma espada. Nem que vocês tenham que vender a bolsa de vocês aí. Vocês vendam a bolsa e comprem a espada. Jesus queria garantir que ia se cumprir as palavras do profeta. Onde é que está isso? Mas Jesus disse a Pedro: não é isso. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando os mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Jesus falou: trate de comprar uma espada. Você que não tem, você vai vender a sua capa e vai comprar uma. E o texto, mas a seguir o seguinte: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contando com os malfeitores, porque eu acho que eu peguei o texto errado, eu passei o texto errado para você. É Lucas 22, versículo 35 ao 38. Está certo, agora está o verso 38. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui.
2 espadas. Eles poderiam dizer, pô, isso aí é suficiente. Basta comprar 2 espadas que vai resolver o problema que eu quero que se cumpra no dia que acontecer o que tem que acontecer. Ele já sabia o que ia acontecer, porque Deus, ele anda no futuro. Amém? Deus anda no futuro. Como ele anda no futuro, ele sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos. A prova é que ele deixou os escritos aí, olha, vai acontecer isso, provando que ele não vive como a gente no presente, ele vive num futuro, ele vive muito adiantado. Por isso que eu digo que você nunca deve se sentir o pior dos piores. Ainda que você se sinta imperfeito, ainda que você admita que você tenha falhas e imperfeições, lute contra as suas imperfeições para ser uma pessoa melhor do que você é. Mas saiba que quando Deus escolheu você, ele escolheu você sabendo das fraquezas, das dificuldades que você pode ter, até das quedas que você pode ter. Ele escolheu você sabendo de tudo, mas mesmo assim, ele escolheu você porque ele consegue ver em você algumas virtudes, apesar dos defeitos, às vezes virtudes que você não consegue ver. Mas ele vê. Ele consegue ver o que ele pode fazer na tua vida. E Jesus já sabia de tudo, é Deus. Ele disse, pois é, vocês vão lá e compram a espada. Eles chegaram, Senhor, nós só compramos 2. E Jesus, basta, tá bom, 2 espadas já tá bom. E aquilo estava perto mais ou menos da morte dele. E no dia derradeiro ele saiu e foi para o monte do Getsêmani. O nome Getsêmani significa lugar de prensa. Até o lugar que ele escolheu para poder viver os seus últimos momentos e operar o seu último milagre, ele escolheu um lugar que ele gostava de ir. Ele dormia sempre nesse lugar. Fica pertinho de Jerusalém, o monte do Getsêmani. Ele ia para lá e algumas vezes ele dormiu lá, nesse monte. E ele escolheu para ir para lá, para esse monte, o monte do Getsêmani. Era chamado, a palavra Getsêmani significa lugar de prensa, porque lá tinha uma pedra, que era a pedra que eles usavam para poder espremer a oliva, ou a oliveira, o fruto da oliveira, para poder tirar azeite, que eram feitos com uma pedra muito pesada para poder escorrer aquele azeite que eles usavam no dia a dia. E lá tinha um lugar de prensa, lugar de espremer o fruto da oliveira. Por isso que era chamado de Getsêmani, lugar de prensa. E ele foi para lá, porque o ambiente dizia tudo com a realidade dele. Ele estava super pressionado. Estava sob pressão. E não tem coisa mais incômoda quando você está sob pressão. Você já ficou passando um problema que você ficou esperando a definição daquela coisa no dia seguinte, aí você passa a noite acordado, imaginando, tomara que amanheça logo para ver qual foi o resultado que deu, para ver o que é que vai dar, aí você fica pressionado, você não consegue dormir, porque a tua cabeça não despluga, você fica pensando o tempo todo naquele problema que você tem que resolver no dia seguinte, e aquilo gera todo um estado de pressão emocional sobre você, e você fica ali tenso, esperando para ver o resultado daquilo. Jesus estava exatamente assim. Ele estava exatamente tenso, que naquela noite ele não conseguiu dormir. Os discípulos estavam com ele, não estavam sabendo muito bem o que estava acontecendo. Alguns foram dormir, ele ficou chateado. Disse, poxa, eu estou aqui na maior pressão, em vez de vocês ficarem comigo, vocês foram dormir. Em vez de ficar acordado comigo, ele reclamou. Porque os discípulos não ficaram acordados, o pessoal acabou dormindo. E ele estava lá na maior tensão. Enquanto ele estava lá, junto com os seus 11 discípulos, a Bíblia diz que o Judas Iscariote já estava negociando ele lá com os sacerdotes. Chegou com os sacerdotes e disse, olha, eu sei onde é que ele está. E se vocês quiserem, eu entrego eles para vocês. Aí vocês podem prendê-lo. Só que Judas Iscariote, quando ele entregou Jesus, ele não imaginou que Jesus ia ser preso.
Não era isso que passava pela cabeça dele. Tanto que o fato de Jesus ser preso assustou tanto ele, que ele devolveu o dinheiro. Ele não quis mais o dinheiro, porque o que ele pensou, que ele vendia Jesus por 30 moedas, ninguém colocava a mão em Jesus, porque ele já tinha visto em outras ocasiões as pessoas tentarem prender Jesus e Jesus desaparecer do meio da multidão. Ele imaginou, eu fico com a grana e os bestas não pegam ele, porque ele já subiu lá em Nazaré, na frente de todo mundo, e ele vai subir de novo e quem vai se dar bem sou eu, que vou ficar com o dinheiro deles. E ele foi, vendeu, Jesus já sabia. E não demorou muito. Jesus está lá no lugar. Jesus sabia tudo que o Judas tinha feito. É aquilo que eu falo para vocês. Deus vive no futuro. Ele tanto sabia que antes desse acontecido, ele tinha feito lá um negócio de um lanchezinho junto com os discípulos, e o Judas Iscariote chegou atrasado, porque ele estava negociando. E Jesus sabia que ele não estava lá na hora do coffee break, porque ele estava lá negociando com os camaradas, vendendo Jesus. E Jesus estava com todo mundo lá, com os 11, ele chegou atrasado, quase no final lá da reuniãozinha que Jesus fez com os seus discípulos, foi que ele chegou, quando veio ele apareceu. E Jesus sabia que ele já tinha traído. Mas Jesus é tão gente boa, tão legal, que ele olhou o Judas assim, disse, ó, o Judas aí, me entregou lá, mas veio aqui tomar meu café. Você deixava ele entrar no recinto? Eu duvido. Você já ia ficar rilhado. Não! Sabe aquele nosso do grupo aqui? Me traiu. Se ele aparecer aqui, a gente vai cobrir ele de tapa. Vamos bater nele porque é um safado. Me vendeu por 30 moedas. E ele chegou atrasado, meio desconfiado. Jesus já estava na mesa. Não demorou muito, ele sentou também. Jesus não queria dizer para ninguém, porque se ele fala ali, Jesus fala, o Pedro não ia tirar a orelha, ia tirar a cabeça dele. E Jesus ficou calado, e Jesus, como é que eu quero que ele saiba que eu sei? Eu vou esperar ele meter a mão no prato. Quando ele está com a mão no prato, lá para pegar comida, atrasado, todo mundo parece que já tinha se servido. Jesus, pois é, gente. Aquele que meteu a mão no prato comigo, esse aí que é o camarada que me traiu, Jesus falou. Ele tirou a mão do prato, se aproximou de Jesus e fez uma pergunta. Porventura sou eu, mestre? O que você faria? Eu tenho a impressão que se fosse comigo, eu já apertava ele assim, com um cruzado de direito no meio da testa, e dizia, é tu mesmo, safado, já fazia aquela confusão. Jesus se tem que fazer, faças logo. Jesus sabia que tinha que se cumprir tudo aquilo para ele poder definitivamente morrer na cruz e estabelecer a promessa da nossa salvação. Pois é, vai logo. Ele pegou, foi, Jesus sabia que ele saiu dali, acertou tudo, não demorou muito, Jesus está lá reunido. Os sacerdotes conseguiram um mandado de prisão. E o mandato de prisão para prender uma pessoa popular não é tão simples assim, até naquela época. Porque tinha muitas pessoas que eram do lado de Jesus e que defendiam Jesus, que não iam achar aquilo ali normal, não iam deixar ele ser preso assim de qualquer jeito, sem nenhum tipo de resistência. Mas havia um mandado. E a prova é que eles sabiam que não era fácil prender Jesus, que eles pegaram alguns legionários, alguns soldados romanos, juntamente com algum capitão do templo, que também andava armado, um pessoal que fazia a segurança do templo, e pegaram exatamente um grupo enorme para prender um homem. É aquela máxima da vida militar, né? Que você tem que mostrar força para não fazer força. Você já chega lá dizendo que você é forte para não ter que fazer força para poder impor uma situação. E não demorou muito, eles chegaram lá, aquele monte de soldados chegou, Jesus está lá e João é detalhista. Quando eles chegaram lá, Jesus perguntou, a quem buscais? O Evangelho de João relata que eles disseram assim, a Jesus de Nazaré. Jesus disse, sou eu. Disse João que quando Jesus falou, sou eu, todo mundo caiu. As duas vezes. Para deixar claro uma coisa, que ele ia preso porque ele tinha que cumprir essa missão.
Mas como ele mesmo disse para o Pedro que se ele quisesse, Deus mandaria 3 legiões de anjos para defendê-lo, ou, em número mais claro, 9.000 anjos estariam ali para protegê-lo, se ele quisesse. Ele falou isso para o Pedro. E eles perguntaram: a quem buscais? Ele disse: vai Jesus de Nazaré. Jesus, já não vos disse que sou eu? E quando Jesus disse, todo mundo caiu. Quando Pedro veio, quando Judas veio, que beijou Jesus, que eles foram em cima, que pegaram Jesus, o Pedro pegou das 2 espadas que eles tinham lá, que Jesus disse que eles guardassem, que eles falaram que tinham vendido a capa para poder comprar a espada, que andava com eles. Pedro pegou uma daquelas espadas e disse: não, aqui ninguém vai levar ninguém não. E ele já saiu dando espadada em todo mundo para defender Jesus. E numa dessas parece que ele tentou cortar o pescoço do ajudante do sumo sacerdote Caifás, chamado Malco, mas ele estava ruim de mira e no lugar do pescoço ele acertou, foi a orelha direita do camarada e arrancou a orelha do sujeito. Tchau! Quando ele arrancou a orelha do sujeito, Jesus foi lá: calma, vamos parar. Mandou Pedro parar na hora. Para, rapaz, tu não sabe que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido? Tu não sabe que se eu quisesse, meu pai teria mandado legiões de anjos aqui para poder me defender? Para com isso, embainha tua espada, guarda, coloca na bainha, não precisa essa reação. O Pedro foi se acalmando, mas o estrago estava feito. A orelha do soldado Malco estava cortada. Deus não tem nenhuma intenção de atrapalhar a vida de ninguém. Deus não tem intenção. Ainda que a pessoa tenha resistência a Ele, ainda que a pessoa realmente não ande com Ele, não creia nele, não há em Deus nenhuma intenção de atrapalhar, de dificultar, de impedir realização de sonhos, de projetos pessoais. Não, Ele não quer atrapalhar, porque Deus não tem prazer. Ele ama as pessoas indistintamente. Se elas o querem ou não, se as pessoas acreditam nele ou não, elas são amadas do mesmo jeito. Por quê? Porque quando ele, Jesus, morreu, ele morreu por ateu, morreu por quem crê, por incrédulo, ele morreu por todos nós. Indistintamente. E diz a palavra de Deus que esse rapaz chamado Malco, quem era ele? Ele era auxiliar do sumo sacerdote chamado Caifás. E quando ele recebeu essa espadada na orelha, que tirou a orelha dele, junto com a orelha dele, foi arrancado também o sonho dele. Ele deveria ter um sonho, como todo mundo tem. E o sonho que com certeza ele tinha, era um sonho que para poder se realizar, ele ia precisar da orelha. Sem a orelha dele, ele não poderia realizar o sonho. Quando a gente para pensar um pouquinho sobre sonhos, às vezes nossos sonhos são interrompidos da mesma forma como foi interrompido aqui o sonho do ajudante do sacerdote, o Malco. Às vezes uma coisa que dá errada, às vezes uma situação que surge, como eu vi um dia desse um rapaz, o testemunho dele, um atleta que sofreu um acidente e ele se tornou paraplégico. E depois dessa situação ele imaginou que a vida dele estava acabada, que tudo ia terminar. E ele descobriu o esporte e hoje ele é um dos maiores canoístas, sem as pernas, mas tem o braço, e se realiza sendo vencedor, um conquistador de medalhas, por conta exatamente da vida dele que foi refeita, e ele conseguiu atingir outros sonhos para fazer parte da vida dele, e ele atribui muito a Deus isso, de poder dar uma nova visão, exatamente dentro daquela situação de recomeço da própria vida dele.
E Deus é assim, Ele tem essa capacidade de fazer com que você, ainda que você tenha lutas, ainda que você tenha que viver situações adversas e que essas situações adversas possam ser representadas como um impedimento e um obstáculo em busca daquilo que você está correndo atrás, ainda assim Deus tem essa capacidade, esse poder de mudar as situações, de criar novas perspectivas, porque Deus tem N recursos para poder mudar uma situação e estabelecer possibilidades na nossa vida diante de situações das quais você já esteja completamente desanimado, completamente sem possibilidade de poder acreditar na realização de realmente coisas que para você é importante. E esse rapaz chamado Malco, ele era auxiliar do sumo sacerdote, ajudante. E todas as pessoas que trabalhavam ali tinham o sonho de ser sacerdote. Sacerdote era o ponto máximo que as pessoas que viviam dentro dos templos desejavam alcançar. Com certeza ele, por ser um auxiliar, por viver ali auxiliando exatamente o camarada que era o mais poderoso da área, como se fosse assim, vamos dizer assim, um juiz do STF, um camarada poderoso, só que da forma religiosa, porque eles julgavam também. Ele estava ali trabalhando, com certeza aquilo para ele era o teto máximo do sonho que ele tinha, poder chegar um dia a sacerdote. Por isso que quando o Pedro tirou a orelha dele, ele entrou em desespero total. Porque juntamente com aquela orelha que foi tirada dele, ele percebeu que o sonho dele estava sendo cortado ali. O sonho dele estava sendo decepado exatamente porque o que ele sonhava para si, o que ele almejava para si, não era possível se ele não tivesse aquela orelha. Por esta razão, aquele desespero enorme com a perda daquela orelha direita. Para que ele precisava da orelha? Porque para ser sacerdote havia um ritual, e dentro desse ritual a orelha era usada para se colocar um sangue sobre ela, um sangue que era colocado na orelha direita e era colocado, parece que no dedinho maior do pé direito, e depois que fazia esse ritual, que a pessoa podia ser consagrada, além de não poder ter defeitos. E se ele sonhava com isso, o sonho praticamente estava sendo interrompido exatamente ali. Veja só o que é que diz do ritual. Êxodo capítulo 29, versículo 20. Isso aí quando eu ia fazer, que o sujeito ia ser consagrado para ser sacerdote. Olha o que era necessário fazer. E morarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão. Para ser sacerdote, que no caso era o Arão que estava sendo consagrado o sacerdote aí. Você matava um carneiro, pegava o sangue do carneiro e pingava na orelha direita daquela pessoa que estava sendo consagrado para poder ser sacerdote. Ele estava perdendo esse sonho, porque quando ele perdeu a orelha direita, se ele desejava realmente fazer parte dessa consagração para um dia ser um sacerdote, o sonho estava sendo interrompido exatamente ali, porque ele não tinha mais orelha para poder fazer parte da consagração e, consequentemente, receber o sangue que deveria ser pingado na orelha dele. Por isso ele entrou em desespero. Mas ele estava diante de alguém que simplesmente consegue restaurar sonhos interrompidos. Diga glória a Deus. É isso que eu estou querendo dizer para você. Que Jesus tem esse poder de restaurar sonhos interrompidos. Um dia desse uma senhora falou para mim: o meu sonho se interrompeu no dia que eu fiquei grávida do meu namorado. Ela falou assim. A senhora conversando comigo. Porque eu tive que casar para poder dar uma satisfação social. E depois que eu casei, tudo que eu pretendia fazer de projeto pessoal da minha vida parou exatamente ali.
Agora já estou com uma idade avançada, abalada, perdida, porque eu perdi meu marido para a Covid, ela falou para mim. Eu estou perdida, desorientada, não sei o que fazer. Ela disse para mim assim. Eu disse a ela o seguinte, não fique preocupada, porque se Deus está no controle da sua vida, como eu imagino que Ele está no controle da vida de todo mundo, Ele sabe como é que Ele vai conduzir a senhora. Às vezes, foi o que eu preguei para vocês na quinta-feira retrasada, às vezes nós somos moídos pela circunstância para ser extraído o melhor da gente. Vocês se lembram que eu falei isso para vocês? Que às vezes a uva tem que ser amassada, porque quando você amassa a uva, é que sai o melhor da uva, que é o vinho. Às vezes você tem que apertar e espremer exatamente a oliva, porque depois que a oliva é espremida, que o melhor dela sai, se revela, que é o azeite. E às vezes nas situações que nos espreme, de aparente perdas, é que Deus cria novas possibilidades. Eu falei para ela assim. Isso está mais ou menos com, acho que um pouquinho mais de um mês. Quando foi antes de ontem foi quarta-feira, segunda-feira, ela me ligou para dizer o seguinte, pastor Paulo disse que obrigado pelas palavras. Disse, por quê, irmão? Eu vou fazer o que eu sempre sonhei. Primeiro eu achei que estava difícil, que não havia como, que a minha idade não era mais uma idade propícia para isso, porque eu tinha passado um pouquinho dos 50, mas eu quero dizer que eu acabei de me matricular na faculdade porque eu vou realizar o sonho que eu tenho. Eu disse, tudo tem a hora certa. Às vezes, de uma perda, você cria uma nova possibilidade. Uma situação que parecia perdida, sem saída, Deus vem, renova e cria uma nova motivação. E ela me falou isso extremamente alegre, por estar recomeçando a busca de um sonho de ser o que ela sempre desejou ser, e que foi impedida por uma série de circunstâncias. E o que eu quero dizer para vocês desta noite é que nós temos alguém que dá um jeito de criar possibilidade de fazer com que os sonhos decepados sejam colados novamente em você, na sua alma, para que você continue. E foi isso que Jesus fez. Jesus, quando viu Malco desesperado, sabendo do que acontecia com ele, sabendo do que se passava com ele, o que Jesus fez? Jesus foi lá, pegou a orelha dele e disse, deixa eu colocar no lugarzinho aqui, toma. Pá, colocou a orelha dele no lugar. E depois que ele colocou a orelha dele no lugar, ele voltou a sonhar novamente. Talvez você que esteja aqui esteja precisando desse recurso de Deus para voltar a sonhar. Talvez que você que esteja aqui por razões, por perder rumo, por perder direções, por fazer escolhas equivocadas, por ir por direções erradas, você também, juntamente com essa mudança de rumo, você perdeu os seus sonhos, perdeu os seus objetivos e talvez você perceba que eles estão totalmente descolados de você, totalmente distantes de você. Jesus está querendo juntá-los novamente para dizer para você, você vai, que você consegue, porque da minha parte eu facilito as coisas e eu estou contigo para realizar, segundo a Bíblia, os desejos do teu coração, é o que diz o Salmo da palavra. Os desejos do teu coração. E quem sabe não é isso que você está precisando? De uma motivação extra para isso. Sair de um casamento, casamento acabou, minha vida acabou. Tudo recomeça. Vá em busca das realizações dos seus sonhos pessoais. Estou me sentindo rejeitado.
Deus está no controle. Se você parar para ouvir a voz de Deus, as coisas se transformam em novas possibilidades e novas chances. Pelo menos é isso que descobriu foi o Lavoisier, né? Que na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? E você pode perceber, por exemplo, que exatamente a vida toma novos rumos, toma novas direções. E quando você começa a andar com Deus, impossibilidade é uma das coisas que não existe para você, não. Se você está com Deus, você tem um grande parceiro para poder tornar real as situações lá na frente. E o que é interessante dessa história que eu estou contando para vocês, que quem viu Pedro depois disso, lá se aquecendo e acusou, te conheço, tu andava com Jesus, era um parente do Malco, que reconheceu ele. Vamos ver isso aqui, eu até acho que eu anotei aí. É João 18, 26. Olha o azar dele desse dia que ele estava se escondendo, que Jesus foi preso. Logo no dia seguinte, que ele está lá, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? O camarada reconheceu Pedro, um parente dele, sabia que aquele andava com Jesus, porque ele era parente do camarada que tinha tido a orelha decepada. E o que eu estou tentando falar para vocês nesse texto da palavra de Deus? As possibilidades de Deus. Com Deus, as coisas não param, as coisas não morrem. Ele dá vida àquilo que está morto dentro de você. Ele dá vida àquilo que você já nem acredita mais na possibilidade de ressuscitar na tua alma e no teu interior. Essa é a vantagem de andar com Deus. É que Deus vai criando possibilidades, Deus vai fazendo com que até os sonhos interrompidos sejam recuperados. Sonhos que ficaram para trás, sonhos que você já nem pensa mais, porque tudo para você pode parecer longe, inatingível, inalcançável, porque muitas vezes, na sua visão, aquilo que você sonhava ou sonhou em algum momento da sua vida foi simplesmente separado de você. Foi simplesmente distanciado de você. Mas essa palavra eu estou tentando trazer para você, somente para dizer para você que Jesus tem poder de juntar esse sonho, e não somente de juntar, mas fazer com que ele se torne realidade. Você precisa acreditar. Olha, eu já vi tantos sonhos realizados. Tem uma pessoa que eu conheço que sonhou em ser um grande comerciante. E Deus realizou. Tem um irmão da igreja, ele não está aqui hoje. Irmão meu, chegou na igreja acabado. Eu vou dar o testemunho dele. Chegou na igreja sem nenhuma possibilidade de nada. Ele era sargento de aeronáutica, foi acometido de uma enfermidade na coluna e começou a lutar para se reformar porque ele não tinha possibilidade mais de exercer a função que ele tinha. Adoeceu, ficou prostrado e ouviu nosso programa de rádio e foi lá para a igreja, a gente fez uma amizade e começamos a conversar. Eu comecei a orar por ele, a orar, não, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar a tua história. E ele lá na maior dificuldade. Aí um dia chegou que ele não poderia mais exercer a função e parou de trabalhar novo por conta do problema na coluna que tirava toda a possibilidade dele de mobilidade. Ele chegou comigo, pastor Paulo, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Eu sou novo ainda. Eu disse, qual é o teu sonho? Meu sonho é ser médico. É mesmo? E a gente conversava muito. Um dia ele chegou comigo e disse, pastor Paulo, o que é? Vou fazer vestibular lá na UFMA para medicina. Eu digo, faz, é sonho seu, faça. Demorou um tempo, quando um dia ele chega lá no meu escritório, tenho uma história para lhe contar. Eu digo, o que é que é?
Eu passei. Ele não está aqui hoje, o doutor Nonato. Eu disse, foi mesmo, glória a Deus. Mas eu tenho um outro problema. Eu digo, qual é? Eu não tenho o 2º grau completo. Eu disse, e agora? Vamos atrás desse 2º grau. Ele tinha o 2º grau, faltava só o 3º ano, porque foi na época que ele entrou na academia lá de sargento da aeronáutica. Fomos lá num colégio que tinha lá no João Paulo. O dono do colégio disse, olha, eu vou fazer as provas. Se você passar nas provas que eu vou fazer com você, eu lhe dou o certificado, mas você tem que passar. Só está faltando um ano para você, você vai ter que fazer muitas provas aqui para eu poder lhe dar legalmente um certificado de 2º grau. Para você poder anexar seus documentos para poder levar lá para a universidade. Ele disse, pois passe as provas, e foi estudar que nem um maluco atrás do sono dele. Fez a prova, passou, e o rapaz do colégio está aqui o certificado. Você passou, então toma, você tem direito ao certificado. Ele pegou, levou. Hoje ele é médico. Está se especializando hoje em psiquiatria. Por um acaso, hoje ele não veio, por isso que eu estou contando a história dele. Se ele tivesse aqui, ele estava roendo a unha aqui de vergonha. Deus foi mudando a vida dele, mudando. Se tornou um médico hiper generoso. Trabalha com a gente no nosso ônibus, que nós temos um ônibus que é consultório médico e dentário. Quando a gente está fazendo as missões nos bairros periféricos de São Luís, ele vai, passa o dia todinho lá, depois de sair de UPA, de hospital, ele vai para lá e fica o dia todinho atendendo as pessoas carentes, não cobra nenhum tostão. E ele diz assim para mim, isso ainda é pouco pelo que Deus fez por mim. Se chama sonho realizado. Meus irmãos, eu estou falando todas essas coisas baseadas na palavra, não sei porquê, talvez para motivar alguém. Você que já não está mais acreditando mais em você e nem acreditando que você pode realizar um sonho que você tem. Mas eu quero encerrar essa palavra dizendo, acredite, Deus está com você. Ele te trouxe aqui desta noite para dizer, vai em frente porque eu estou contigo e agora somos nós dois e nós vamos conseguir. E você pode ir atrás. Porque é impossível não dar certo quando nós temos um parceiro chamado Jesus Cristo. Então que ele seja nesta noite alguém que possa viabilizar talvez alguma coisa que nem você está acreditando mais. E que você possa acreditar que existe nele essa capacidade de juntar a você aquilo que se afastou por conta das circunstâncias vividas ou as situações que de repente te distanciaram daquilo que um dia você sonhou. Amém? Que Deus abençoe você.